Então, pessoal, dando sequência na explicação aqui, nós paramos aqui na árvore, né? Então, isso daqui é feito aleatoriamente, com as tintas e espátula, certo? Sempre lembrando que essa tinta é acrílica, ela seca minutos depois que você aplicou. Bem diferente da tinta a óleo. A tinta a óleo, você pode usar espátula, é sempre o mesmo processo. Só que a tinta a óleo demora mais para secar. Então, principalmente quando você está fazendo o espatulado, como o espatulado demora para secar, você tem que usar um elemento chamado secante de cobalto. O secante de cobalto, na tinta a óleo, ele vai adiantar a secagem para você poder continuar o teu trabalho. Mesmo assim, não é o tempo do acrílico. O acrílico seca meia hora depois já está seco. E o caso do óleo, o secante de cobalto, pode até secar, o rápido dele é o dia seguinte. Eu tenho uma pergunta sobre aquela árvore, aquelas pétalas caídas. Eu achei muito interessante. Legal, então, eu quis colocar aqui um IP rosa para quebrar, para essa cor rosada. Eu usei a cor magenta com branco para chegar nessa cor rosa. O que acontece? Ela me quebrou todo esse verdão aqui, tá? Que poderia ficar um pouco cansativo para quem está com o quadro na sala. Tá? Então, por exemplo, eu usei uma cor que quebrou um pouco o verde, tá? Então foi de propósito, e se chama atenção também, claro que chama atenção, porque você está vendo um universo de verde aqui e de repente você vê um rosa, isso chama atenção. Essas folhas caídas, porque acontece na natureza mesmo, todo IP solta folha, né? Ele deixa cair, então fica até bonito esse tapete de folhas, né? O que aconteceu aqui também, olha, com as folhas verdes, é importante a gente observar isso quando está fazendo um trabalho, não fazer ele assim muito simplório demais, procurar ver o que acontece na natureza, isso dá aumenta, por exemplo, o interesse no seu trabalho, né? E agora falando um pouco do verde das folhas. O que acontece? Não só eu, como qualquer outro artista, iria ter que fazer primeiro o verde escuro, que é esse verde que você está vendo aqui, ó. Aqui, tá vendo? Esse verde escuro aqui, que é o fundo da mata. Em todo ele, tá? Batendo o pincel. Eu uso o pincel amarelo. O pincel de cabo amarelo é o mais barato, mas ele é bom. É o mais barato e é bom. Ele tem as cerdas mais duras um pouco, então elas obedecem mais às suas batidas de pincel. No caso, eu pintei todo, isso eu vou ensinar na prática, como eu faço, né? Talvez cada pintor tenha um jeito de fazer isso, né? Uns trabalham com várias posições, eu trabalho batendo o pincel assim, e muita gente trabalha com puxadas de ré. E aí eu vou fazer os dois modelos. Primeiro, então, o verde escuro, como você está vendo aqui, ó. Esse verde aqui, tá vendo? Em todo o quadro. Depois aqui eu usei e cheguei nessa cor aqui, que é o verde musgo, parecido com musgo, né? Na verdade ele é uma mistura de vários verdes, para chegar nesse verde aqui. E o que eu fiz aqui? Você está observando que eu fiz com batidas de pincel assim, tá? Eu não puxei a tinta, são batidas, para ficar mais perto de folha, vista à distância. Certo? Isso aí, na verdade, hoje vocês estão só olhando, mas eu vou ensinar na prática como é que se faz isso, tá certo? Outra parte que eu achei muito interessante foi esses galhos secos que você puxou. Ah, esse aqui, né? Então, isso. O que acontece? É lógico, se eu faço uma árvore, eu tenho que prestar atenção, mesmo que eu não tenha um modelo, na minha mente existe o quê? Toda árvore tem galhos. Então, se eu faço o galho lateral, só como muita gente faz, o galho assim,
por exemplo, tá vendo esse aqui? Esse galho saiu do lado da árvore. Muitas paisagens, se vocês vão ver por aí, vão ter esses galhos laterais. Mas então, o galho da frente, ele me dá o quê? Um 3D, né? Ele me mostra uma árvore de frente e de lado. Então você está vendo o quê? Uma paisagem completa, certo? Não é meia paisagem. É uma paisagem completa, como aconteceu nesse galho aqui. Eu poderia ter feito até mais, mas aí ficou bom assim no meu ver. O pintor tem total liberdade de fazer o trabalho dele como ele quiser. Então eu quero desmistificar já a arte aqui mesmo, porque não existe nada obrigatório em quem está pintando. Você poderia ter feito essa árvore de outra cor, você poderia ter feito o que você... Você tem liberdade. O artista tem total liberdade de pintar. E tudo é arte. Tudo é arte. E outra parte que eu achei muito interessante foi aquela água ali, né? Um lago, e essas luzes entrando. A água sim, a água me deu vida, é para dar um pouco de vida aqui, por exemplo. Supondo que quem está observando o quadro pode imaginar ou que choveu recentemente, ou que é uma mina de água que vem lá do fundo e escorre para cá. Cada um imagina do seu jeito. Eu coloquei essas parte vazada, você está vendo aqui, ó, aqui, porque no meu ver, se eu pintar tudo de verde aqui, fica muito tapado, muito fechada essa mata. É bom sempre deixar, quando você está construindo um quadro de uma floresta, numa mata, sempre deixar uma vazão aqui de galho para você poder ver o céu que está lá atrás. Isso também ajuda a trazer o 3D para a tela, certo? E o piso, eu usei, você tem liberdade de usar as cores com tons de terra à vontade. Existe o vermelho Veneza, que tem uma cor de tijolo, você pode estar aplicando uma cor de cerâmica. Existe o marrom sépia, existe enfim, várias cores. Aqui, por exemplo, onde está recebendo luz do sol, eu usei a mistura de ocre, amarelo ocre com branco e outras cores também, branco, e clareei onde entra o sol aqui, ó, aqui. Isso me dá a impressão de que o sol entrou pela mata e invadiu aqui, tá bom? Isso me quebra um pouco e valoriza também essa sombra. A luz valoriza a sombra e vice-versa.